Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e este canal é para você, um leitor da Palavra de Deus, um leitor da Bíblia, alguém que quer saber, alguém que quer ir mais fundo, mais profundo em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação a Jesus. Você encontrou o seu lugar. Então, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, já vai deixando o like, que eu tenho certeza que esse canal e este vídeo de hoje vai abençoar a sua vida, que o nosso tema é um tema muito legal aí. Eu amei essa foto que eu coloquei desse leão aí, que é o temor de Deus. Hoje nós vamos falar e você vai entender a diferença de medo e de temor. As pessoas muitas vezes confundem medo com temor e hoje você vai entender essa diferença e vai saber os benefícios do temor a Deus, tá bom? Então, vamos lá para o nosso objetivo, saber benefícios do temor de Deus. Lembrando que os nossos vídeos são de segunda, quarta e sexta. E se você é novo por aqui e não sabe, nós já temos todos, isso mesmo, todos os resumos dos livros da Bíblia com avatares. Olha que demais. Então, se você quer saber mais sobre algum livro específico, quer saber o panorama geral, vai lá na nossa playlist que eu tenho certeza que você vai encontrar, tá bom? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Deixa eu pôr aqui a minha cabeça no meio. Olha aí, eu estou aqui, vou ficar um pouco mais longe. Aqui, isso, vou ficar aqui para isso. Então vamos lá, gente. Nós temos que, para saber os benefícios do temor, nós temos que saber que há uma diferença entre o medo e o temor, que é o que está aí na tela, tá bom? Então, temor é diferente de medo. O temor é. O que é o temor? É o sentimento de respeito, um sentimento de reverência, um sentimento de adoração, certo? E o medo é um sentimento do quê? De perigo real ou imaginário, de uma ameaça, um susto, um pavor, um terror. Então, você ter medo de Deus é diferente de você ter temor, tá? Se você tem medo, é uma coisa que é um perigo, algo de mal vai acontecer com você. Você tem um pavor, você tem paura, você tem desespero, você tem um susto, é aquela ameaça, aquela coisa. Você já viu uma pessoa que vive sempre com medo, sempre acha que vai acontecer alguma coisa com ela, alguém vai assaltar, alguém vai matar ela? É uma pessoa. Então, nós não devemos ter medo de Deus, nós devemos ter temor, que é respeito, reverência, adoração, certo? Então, o temor é fazer algo por amor. Então, por que eu obedeço a Deus? Por que eu respeito os mandamentos dele? Porque eu tenho amor, eu tenho respeito, eu tenho reverência, eu tenho adoração. E não por medo do que ele pode fazer por mim. Muitas vezes as pessoas não obedecem a Deus e fazem o que Deus manda, o que a Bíblia fala, não por temor, mas por medo de ir para o inferno, por medo do que Deus vai fazer comigo, por medo disso, por medo daquilo. Ah, Deus vai enviar um raio na minha cabeça e eu vou morrer. Então, você tem que entender, se o seu relacionamento com Deus é medo, não é um bom relacionamento. Nós temos que ter o temor, né? Então nós evitamos de fazer coisas, nós evitamos de falar coisas, porque nós temos amor, nós temos respeito ao nosso Deus, certo? E uma coisa aí do temor que se você não sabe, você vai saber neste momento, é que o temor é o princípio da sabedoria. Eu pus 2 versículos aí para você entender que o temor ele é o princípio da sabedoria, que está em Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Provérbios 1:7 também diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando nós temos o temor de Deus, quando nós temos o sentimento de respeito, de reverência,
de adoração, quando nós amamos, esse é o princípio para nós termos a sabedoria que vem do alto. Não é uma inteligência, não é algo que o mundo dá. A sabedoria é algo que vem direto do trono e que nós precisamos entender isso, ter acesso a isso. E uma das formas é tendo temor. O princípio é o temor para nós termos a sabedoria, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro benefício. Eu vou falar 3, ok? Então as pessoas que temem a Deus faz com que Deus nos atenda. Quando nós temos respeito, quando nós temos reverência, quando nós tememos, Deus atende às nossas necessidades, Deus nos ajuda, Deus coopera conosco. Olha aí, eu pus o João 9,31 que diz: sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Olha que demais aí. Então, quando nós temos o temor, Deus nos atende naquilo que nós estamos precisando. Nós vemos vários homens na Bíblia que eram tementes a Deus, que Deus atendeu. Daniel, Josué, Davi nas guerras, Josué também para conquistar a terra prometida. José era um homem muito temente a Deus. A história de José é linda, né? José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, foi preso, enfim, foi caluniado, foi tantas coisas, mas isso não deixou dele ter o temor de Deus. E na verdade, às vezes ele passou por algumas situações ali porque ele tinha o temor de Deus. Então, Deus sempre olha para aqueles que temem ao Senhor, amém? Então vamos lá para a nossa segunda. Minha cabeça aí tá cobrindo, mas tudo bem. Nos ensina o caminho. Eu pus aí o Salmo 25, 8-12, que diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Então, o Senhor é aquele que sabe qual é o melhor caminho para nós, aquele que sabe todas as coisas, ele já sabe o futuro, ele já sabe o que vai acontecer, né? Então, ele é a melhor pessoa, a pessoa certa para nos ensinar o caminho que devemos seguir, o caminho, as escolhas que nós devemos tomar. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós temos o temor no nosso coração, ele nos ensina o caminho certo. Ele nos ensina. Às vezes você tá aí meio confuso, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Mas se você tem o temor de Deus, se você orar, pedir a direção, ele vai ensinar o caminho. Aí, ó, tem 3 vezes, né? Ele ensinará o caminho. Ele ensinará o seu caminho. Ele ensinará o caminho, né? E quem que é o caminho, né? Quem que é o nosso caminho maravilhoso? Jesus, né? Como está escrito lá em João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós não sabemos o caminho seguir, quando nós corremos para Jesus, ele vai lá e nos orienta. Ele vai lá e fala: ó, filho, vai por esse caminho, filho, faz esse caminho, filho, faz aquele outro caminho. E, por último, porém não menos importante, quando nós tememos ao Senhor, a Deus, nós nos tornamos amigos. Olha que demais, nós nos tornamos amigos de Deus. Olha que lindo e maravilhoso. Quando para você ser amigo de alguém, você tem que ter intimidade, né? E a intimidade com quem tem temor. Deus tem intimidade com aqueles que tem o temor, que tem o respeito, que tem a reverência, que tem o amor. E eu pus aí Salmo 25, ó, mais um versículo do Salmo 25, que é o 14 agora. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem.
e ele os mostrará a sua aliança. Então, se nós queremos ser amigos de Deus, se nós queremos estar próximos aí de Deus e saber os segredos dele, é através do temor. Olha que demais, olha que lindo esses 3 benefícios aí que nós temos tendo o temor de Deus. Primeiro, recapitulando aqui, ele nos atende, ele ensina o caminho e o temor nos torna amigos de Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo abençoou a sua vida, tá bom? E o meu próximo vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo falando sobre como ser temente a Deus, tá bom? Nós vamos continuar aí falando sobre o temor. Então vou gravar um vídeo falando sobre como podemos ser tementes a Deus. Muito obrigado você que chegou até o fim desse vídeo, de verdade. E se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, compartilhe, envie para aquela pessoa que você lembrou vendo esse vídeo, aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, porque quando você faz isso, os algoritmos do YouTube entendem que esse é um vídeo bom, um vídeo legal e vai compartilhar para outras pessoas. Então me ajude a fazer essa mensagem chegar para mais pessoas, tá bom? E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, comente também que eu vou estar lendo. As nossas redes sociais estão abaixo, todos os links abaixo do canal. O meu Instagram pessoal também está no link abaixo. Nós temos um grupo no Telegram, venha fazer parte conosco. Temos o e-mail e o último, porém não o menos importante, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um beijo e tchau!